Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, certo? E estamos aqui para mais um vídeo para apresentar para vocês um novo conteúdo de Química do primeiro ano. Ok? Nesta feita a gente vai falar sobre isótopos, os isóbaros e os isótonos, além também dos íons que se subdividem em cátions e ânions. É necessário que vocês revejam ou relembrem os conceitos de número de massa, número de prótons e número de nêutrons, ok? Tem aí nos vídeos anteriores, vocês dêem uma olhada aí. Pois bem, vamos explicar aqui um pouco sobre os isótopos. O que são isótopos, né? É um fenômeno no qual dois ou mais elementos, pode ser dois ou mais, apresentam igual número atômico e diferentes números de massa. Lembrando que o número de massa ele é representado por A maiúsculo e o número de prótons, ou número atômico, é representado por Z maiúsculo. Aqui nós temos 1, 2, 3 referentes aos elementos referidos, né? Então aqui as massas serão diferentes. A massa do primeiro será diferente da massa do segundo e será diferente da massa do terceiro elemento. Então, como afirma aqui, números de massa são diferentes. E o número atômico é que será igual. O número atômico do primeiro elemento será igual ao do segundo e será igual ao do terceiro. É importante salientar aqui que se elementos tiverem números atômicos iguais, o símbolo dos isótopos serão iguais. É por isso que vocês estão vendo aqui H para os três tipos de isótopos aqui dessa linha. E os carbonos, o carbono aqui também, esses dois isótopos têm o mesmo símbolo. Por quê? Porque quando o número atômico não for igual, o símbolo será diferente, certo? O número atômico é como se fosse a identificação do elemento. Então isótopos são isso, são elementos que apresentam número atômico igual e massas diferentes. Então nós vemos aqui três isótopos. Esse aqui é o hidrogênio propriamente dito, esse aqui é o deutério, que ligando-se com a água forma água pesada, né? Porque a sua massa é 2, e esse daqui é o trítio, que tem massa de número 3. Vejam que os três têm massas diferentes, mas os seus números atômicos são iguais, então disse que eles são isótopos entre si. E aqui nós temos o exemplo do carbono. Esse aqui é o carbono comum, que tem massa de número 12 e número atômico de número 6. E esse daqui é o carbono radioativo, tá certo? O que tem massa de número 13 e número atômico de número 6. São isótopos porque têm os mesmos números atômicos e massas diferentes. Ok? Então, com relação ao isótopo, é basicamente isso. Os isóbaros é praticamente o contrário dos isótopos. Eles terão a mesma massa, né? O mesmo número de massa, e os números atômicos é que serão diferentes. Veja que, devido aos números atômicos serem diferentes, os símbolos serão diferentes, porque já vai se tratar de elementos diferentes por conta dos seus números atômicos diferentes. Quando os números atômicos forem iguais, no caso serão isótopos, aí eles apresentarão o mesmo símbolo, ok? Mas não o mesmo nome. Aqui é hidrogênio, propriamente dito, aqui é o deutério e aqui é o trítio. Mas nos isóbaros nós temos as massas que são iguais e os números atômicos que são diferentes. Então nós vemos aqui a massa do carbono 14, né? E o nitrogênio 14. Eles têm as mesmas massas, porém seus números atômicos são diferentes, ok? E aqui nós temos também o cálcio, que tem número de massa 40, e o argônio também número 40 de massa. E os seus números atômicos são diferentes. Do cálcio é 20 e do argônio é 18. Então isóbaros é isso, viu? Já os isótonos vão apresentar o quê? Vão apresentar igual o número de nêutrons. E os outros dois números serão diferentes. Tanto o número de massa será diferente, como o número atômico também será diferente. Então vocês vejam aqui no esquema massas diferentes, números atômicos diferentes e o número de nêutrons aqui será igual. Lembrando que a massa fica em cima
e o número atômico fica embaixo. Para a gente encontrar o N é aquela formulazinha, é só diminuir 20 de 40, ou seja, o número de cima menos o número de baixo. Então, o número de nêutrons do cálcio é 40 menos 20, que dá 20. E aqui nós temos o cloro, que tem massa 37 e número atômico 17, subtraindo dá 20. Então, eles são isótonos porque têm o mesmo número de nêutrons, ok? E aqui nós chegamos aos íons. O que são íons na química, né? São átomos que perdem ou ganham elétrons, ok? Vale ressaltar que um átomo é feito de um núcleo, que fica bem no centro, e ao redor do núcleo está a eletrosfera. Esse núcleo é feito de prótons e nêutrons. E na eletrosfera nós temos os elétrons girando ao redor desse núcleo. Vale salientar que os elétrons de átomos podem ser perdidos ou ganhados desse átomo. Quando átomos se ligam ou fazem reações, eles podem perder ou ganhar elétrons, mas não podem perder nem ganhar prótons, porque o próton está mais no centro do átomo, que é o núcleo. E aí requer mais quantidade de energia para tirar um próton de lá, ou requer que o próprio átomo seja radioativo, certo? Mas que não vem ao caso, fica para outra ocasião. Então aqui a gente vai falar dos íons. O que são os íons? São átomos que perdem ou ganham elétrons de sua eletrosfera devido a uma ligação com outro átomo ou uma reação, certo? Quando estes átomos perdem elétrons, eles são chamados de cátions, ok? Então, cátions são átomos que perdem elétrons. Devido a eles estarem perdendo elétrons, eles estão perdendo cargas negativas. Se eles perdem carga negativa, eles vão ficar com carga positiva a mais. Então, quem perde elétron fica com carga positiva. Se ele perder um elétron, ele fica com a carga de mais um. Se perder 2 elétrons, fica com a carga de mais 2. Se perder 3 elétrons, fica com a carga de mais 3, como é esses 3 casos aqui. O sódio, né, que tem número atômico 11, então o número de prótons dele é 11, e ele tinha 11 elétrons. Porém, perdeu um de seus elétrons, ficou com a carga de mais 1. Então ele se transformou num cátion monovalente. Por que monovalente? Porque perdeu um elétron. Já o cálcio, que tem massa 40 e número atômico 20, ele tem 20 prótons e tinha 20 elétrons. Porém, ele perdeu 2 de seus prótons, então ele ficou com a carga de mais 2, se transformando num cátion bivalente, ok? E o alumínio, que tem massa 26 e número atômico 13, ele tem 13 prótons, tinha 13 elétrons e perdeu 3 dos seus elétrons. Então ficou com a carga de mais 3, se transformando num cátion trivalente. Já os ânions são átomos que ganham elétrons, ok? Se um átomo está ganhando elétrons, ele está ganhando cargas negativas. Então, se ele está ganhando cargas negativas, ele vai ficar, óbvio que ele vai ficar negativo. Então nós vemos aqui, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio tem massa 14 e número atômico 7. Então ele tem 7 prótons e tinha 7 elétrons. Porém ganhou 3 elétrons, suponhamos, do alumínio. Então ele ficou com a carga de menos 3, se transformando num ânion trivalente. Trivalente porque ficou com a carga de menos 3. Já o oxigênio, ele tem número de massa 16 e número atômico 8. Ele tem 8 prótons e tinha 8 elétrons, porém ganhou 2 elétrons, suponhamos, do cálcio. Então ele ficou com a carga de menos 2, se transformando num ânion bivalente. E por fim o flúor, que tem número de massa 19 e número atômico 9. Então ele tem 9 prótons e tinha 9 elétrons, porém ganhou 1 elétron de outro átomo, então ficou com a carga de menos 1. Suponhamos que ele ganhou do sódio, que perdeu um elétron. Então ele se transformou num ânion monovalente, ok? Cátions perdem elétrons e ânions ganham elétrons.